E a nossa convidada de hoje, que vai conversar conosco por telefone, na agenda muito apertada, é a ministra do Planejamento, Simone Tebet, a quem agradeço por nos atender o programa Tribuna Livre. E ontem, eu lendo o site O Pantaneiro, ministra, a senhora esteve em Anastácio e com uma mensagem clara: recurso para Mato Grosso do Sul não vai faltar. Isso é uma realidade, ou seja, o nosso estado terá a parceria necessária com o governo federal para o desenvolvimento do MS? Bom dia. Bom dia, Marquinho. Bom dia, Benhur. Bom dia a todos os ouvintes da Tribuna Livre, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, enfim, o Brasil. Começo pedindo desculpas. Você sabe que sempre que possível, estando aqui, como eu estou em Campo Grande, eu faço questão de dar entrevista presencialmente, é uma forma também das pessoas poderem não só nos ouvir, mas também nos ver, mas em função da agenda, eu tenho uma agenda corrida agora, eu tive que infelizmente dar por telefone, mas agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouquinho das coisas boas que estão vindo para Mato Grosso do Sul. É verdade, na realidade a minha agenda aqui começou na sexta-feira, eu fui com governadora a 3 municípios, né, Jataí, Vicentina e Fátima do Sul, e não pudemos chegar a Mambaí, onde a gente ia lançar, né, o contrato de 39 milhões de reais para o sonhado contorno viário de Amambaí. É uma obra estratégica, importante, corredor para as rotas bioceânicas que vai garantir segurança para aquela população. E um recurso que eu consegui como ministra, depois de 12 anos sem conseguir esse recurso do FOSEM, é um recurso a fundo perdido, sem contrapartida do município, portanto não tem empréstimo, é dinheiro na veia. E dando exemplo, dentro da pergunta que você me fez, daquilo de bom que temos para Mato Grosso do Sul. A paralelo a isso, eu vou falar em grandes números apenas para não me delongar, Marquinho, nós temos pelo menos R$1 bilhão em obras do PAC, seja pela alça e ponte lá de Porto Murtinho, que é a rota bioceânica, que vai atravessar todo o estado de Mato Grosso do Sul e revolucionar, né, o desenvolvimento da região, seja o contorno rodoviário também, uma obra muito importante para todo o estado, ali em Três Lagoas, saída para São Paulo, seja o que eu fui fazer ontem aqui da Uane Anastácio, a BR-419, uma obra que é importante dizer, é da bancada federal desde a época que eu era senadora, portanto essa é uma obra do recurso federal de vários governos, mas que agora, porque falta ainda muito dinheiro, o governo federal, a pedido do governador, incluiu no PAC, que vai mudar a realidade de toda a região pantaneira. São vários, não é só aqui da Uane Anastácia, Miranda, Nioaque, enfim, é Rio Negro lá no norte, porque ela vem ali de Rio Negro e vice-versa. Então, é isso. As obras estão no PAC, quem cuida do orçamento sou eu. Então, assim, tenho a chave do cofre também, tenho a determinação do presidente Lula de que as obras do PAC precisam andar e não podem ser paralisadas e, obviamente, por ser Mato Grosso do Sul, não tem como o coração não falar mais alto, né? Agora, ministra, a senhora participou, mudando um pouco de assunto, do Encontro Nacional de Prefeitas, Vice-Prefeitas e Gestoras Municipais em Brasília. Esse evento aí que compõe o encontro de novos prefeitos e prefeitas promovido pelo governo federal. E aí reuniu lideranças femininas de todo o país para discutir estratégias que ampliem a participação das mulheres na administração pública. A senhora, ao lado de outras ministras, governadoras e parlamentares, destacou a importância da representatividade feminina e também os desafios enfrentados por mulheres na política. Por que não se consegue ampliar a representação feminina no parlamento, que hoje varia entre 16% e 18%, para pelo menos 30%? Pois é, Marquinhos, eu tenho uma tese e tenho um projeto nesse sentido. Nós só vamos conseguir ter esses 30% de mulheres quando nós conseguimos aprovar uma lei que determine que nas executivas do partido, ou seja, em quem manda nos partidos, quem seleciona os candidatos, a vereadora, a deputada estadual, a deputada federal, 30% da executiva dos partidos, a executiva municipal, a executiva estadual, a executiva nacional dos partidos, tenham mulheres. Porque assim nós teremos mulheres buscando mulheres para entrar na vida pública. E por que isso? Porque hoje, em muitos partidos, não são todos, acabam escolhendo mulheres para ser laranja, mulheres só para cumprir a lei da cota, mulheres que às vezes não têm competitividade, às vezes nem querem participar. E tem muitas mulheres competentes, tem muitas mulheres querendo participar, e quando a gente olha um país tão desigual, tão miserável, com tantas dificuldades, não dá para abrir mão
desse amor de mãe, dessa solidariedade, dessa coisa que a mulher tem quando entra no serviço público, sem desmerecer os homens, muito pelo contrário, porque são homens e mulheres lado a lado, mas não é possível o Brasil ir para frente se nós não temos mulheres ao lado dos homens ajudando a construir a nossa história. Então, eu acho que isso é fundamental, e eu sou testemunha, e sou, na realidade, mais do que testemunha, eu sou a prova viva de que mulher vota em mulher, porque dos meus votos, eu tive quase 5 milhões de votos no Brasil como candidata à presidência da República. A cada 10 pessoas que votaram em mim, 8 foram mulheres. Ou seja, quando dão a oportunidade da mulher se apresentar, e eu tive a oportunidade igual de falar pela televisão, assim, as mulheres votam em mulheres e votam em homens, obviamente. Então, acho que essa é a única saída. Espero que o Congresso Nacional leve adiante esse projeto que eu apresentei. Ministra Simone, bom dia, Benhur aqui do estúdio, prazer falar com a senhora. Ministra, se a senhora pudesse fazer uma avaliação das perspectivas do governo Lula. As últimas pesquisas mostraram a queda até acentuada da avaliação do governo, ao mesmo tempo a expectativa que o IBGE publique em março, o crescimento, muitos já estão dizendo que cresceu 3,8%, a inflação de alimentos continua perdurando, mas o desemprego baixou, mas assim mesmo a avaliação do governo não tem acompanhado esses números. O que a senhora atribui isso? E pergunto para a senhora, nós estamos em fevereiro de 2025, qual é a capacidade do governo Lula de reagir a essa desaprovação crescente das pesquisas, ministra? Muito boa pergunta, Benhur, e eu respondo com toda a sinceridade, que todos sabem que eu falo o que penso, coragem não me falta, mesmo estando no governo. Eu faço parte de uma frente ampla. Então, eu faço parte de um governo que tem ministros do MDB, como eu, do PSB de bola, como o Alckmin, do PSD de dados, são 3 ministros, do União Brasil. Nós estamos ali para ajudar o Brasil. E, obviamente, isso exige de nós que tenhamos a coragem de falar daquilo que está errado, daquilo que não está indo bem e que precisa ser consertado. Eu atribuo, quem sou eu para ser dona da verdade, mas eu atribuo basicamente a 3 coisas. 2 delas de fácil solução, outra de relativa dificuldade. Uma delas é comunicação. Eu não tenho dúvida, você começou a falar de números. Eu poderia acrescentar 3 ou 4 para explicar o meu raciocínio muito rápido, e você procurar ser breve nessa resposta, mas eu acho que é a pergunta mais importante que está todo mundo se fazendo no meio político e na sociedade hoje. Os números hoje, os números da economia brasileira nunca estiveram tão bons. Fala alguém que votou e ajudou todos os governos que passaram como senadora da República, desde o Temer, Dilma, Bolsonaro. Eu não sou aquela que sou adversária e acabou. Eu sempre procurei ajudar e votei projetos importantes de todos esses. O PIB brasileiro crescendo a quase 4% significa que nós estamos tendo mais emprego, mais renda, mais venda no comércio, mais venda da linha branca, que é geladeira, fogão, etc. Nós estamos com o menor índice de desemprego entre as mulheres, o menor da história do Brasil. Nós acabamos de colocar mais 3 milhões de jovens no mercado de trabalho. Não tenho de cabeça tudo. Aumentamos a renda salarial, acabamos de falar das obras do PAC, aumentamos os recursos de infraestrutura, inclusive para Mato Grosso do Sul, e eu finalizo nessas questões, inclusive na parte de políticas públicas. Nós temos o Pé de Meia, que inclusive é um projeto que o presidente fez num compromisso que fez comigo para eu apoiá-lo no segundo turno, que é a nossa poupança, chamada poupança jovem lá atrás para os nossos jovens do ensino médio, etc, etc, etc. Então, nós temos só grandes números. Não estamos sabendo nos comunicar na forma e no conteúdo. Para isso, houve uma mudança, por isso que eu falo que essa é a mudança mais fácil de acontecer. Sidônio entrou no processo, acabou de entrar, já está mudando a forma e, obviamente, o conteúdo precisa ser repassado para os ministros para que a gente possa saber dialogar e explicar para a população, não ter preguiça e ter coragem de conversar com muita clareza com a população. O segundo ponto, então, isso eu acredito que nos próximos dias nós teremos mudanças e isso pode ajudar na popularidade do presidente. Mas, e aí sempre tem um mas, o grande problema, apesar de tudo isso, é que as pessoas chegam e falam assim: Simone, mas o preço no supermercado está caro. Eu não consigo levar para casa mais do que eu levava. E é verdade. Por vários fatores, e alguns que não dependem de nós. O clima está atrapalhando, o café
está escasso no mundo, e o mundo está tomando mais café também, o ovo ficou caríssimo nos Estados Unidos, o arroz no Japão, e nós temos que enfrentar o problema da carne, do café, etc., da cesta básica. Qual que é a informação que a gente pode passar em relação à inflação dos alimentos? Vai melhorar, porque nós vamos começar a colher a safra agora, vários produtos, outros ainda continuarão um pouco mais caros, mas, e aí vem o dever de casa, tudo bem, esse é o diagnóstico, o que o governo está fazendo ou vai fazer em relação a tudo isso? Não só temos que agilizar, e tem notícia boa sobre a fábrica de fertilizantes, porque sem insumo barato, fertilizantes, a gente produz caro e leva a comida mais cara na mesa do trabalhador. E a fábrica de fertilizantes de Três Lagoas começa a sair do papel ainda este ano, mas isso é uma outra história, a gente fala num outro momento, talvez numa outra entrevista, né? Então, não só trabalhar nessa questão de insumos, ver de que forma nós podemos ter o combustível, né, dentro desse processo de revenda, sem fazer pirotecnia, sem inventar a roda, mas que ele chegue em preços compatíveis e, obviamente, controlar o dólar. Quando eu digo controlar, eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras, que eu sou da equipe econômica, o câmbio é flutuante. Quando eu digo controlar o dólar, e esse é o grande fator da inflação no Brasil, além da mudança do clima, é sermos firmes com as contas públicas para não gerar pressão inflacionária, para não gerar aumento do dólar. A gente tem que agilizar, ser firme contra a inflação para que o Banco Central baixe os juros. Então, todas as medidas macro e microeconômicas o governo está fazendo para estabilizar o dólar num momento de instabilidade política internacional, com Trump colocando aumento de tarifas e tudo mais. Então, dentro dessa situação, de novo, sem pirotecnia, sem fórmula mágica, com equilíbrio das contas públicas, ajudando o Banco Central a fazer o papel dele para que os juros caiam o mais rápido possível, né, nós vamos conseguir melhorar a inflação dos alimentos. Repito, não de todos. Mas, por fim, e eu peço mil desculpas por estar me prolongando, mas eu acho que essa é talvez a pergunta mais importante, e aí eu passo a minha maior preocupação em relação a tudo isso, Benhur, o amanhã. Quer dizer, o que vai ser de 2026 dentro desse processo. E dentro desses números, tendo números tão bons na economia, uma popularidade tão baixa do presidente, isso me faz crer, porque a inflação de alimentos a gente já teve no passado com muito mais gravidade. Nós chegamos a 2 dígitos no governo passado, nós tivemos 10% de inflação, agora é metade disso, não chegou a 5%. Me faz crer, e aí é que eu chamo a atenção apenas por uma reflexão de todos que estão nos ouvindo, que está havendo um cansaço da chamada polarização. O problema não é o cansaço, porque o cansaço da polarização, a meu ver, faz bem. Né? O problema é que na última pesquisa o que a gente viu é que não há um cansaço para falar assim, eu quero sair de um regime de centro-esquerda para ir para um regime de direita. Se a gente for ver a pesquisa Quest, a última, quem se aproximava do presidente Lula no segundo turno não era a direita. Não eram os governadores de estado da direita. Quem mais se aproximou no segundo turno do presidente Lula foi um candidato outsider, um cantor, eu vou colocar, que representava, não é pelo nome dele, representava ou representa um cansaço, essa polarização. Ou seja, qualquer pessoa, eu lembro do Macaco Simão lá atrás, ou um cacareco, que a gente falava, ou seja, qualquer pessoa que rompa essa polarização e que se apresente, né, hoje já tem 1/3 dos votos no Brasil. Isso é muito ruim, porque não existe solução fora da política, e não vai ser com fórmula mágica de novo, né, ou com alguém um coelho tirado da cartola, que a gente vai resolver os problemas tão sérios do Brasil. Então, desculpa o tempo que eu estou gastando em relação a isso, mas só para mostrar, né, que tem um outro lado disso, todo mundo apostando, opa, isso é bom, porque aí a direita vai ganhar a eleição, ou a extrema-direita vai ganhar a eleição. Muito cuidado, que eu estou vendo o movimento, eu estou falando de quem já andou o Brasil, e anda o Brasil todo ano, o Brasil todo, fiz isso ano retrasado, fiz isso ano passado, e vou voltar a fazer esse ano pelo trabalho e obrigação que tenho de fazer. Os movimentos que eu estou vendo nas ruas é de um cansaço
eleitoral dessa polarização de um lado e de outro. Então, é isso. Do nosso lado, estamos trabalhando, eu estou muito otimista de que a inflação vai voltar a patamares mais razoáveis, que nós vamos melhorar a comunicação, e o presidente Lula tem tudo, pelo trabalho que está fazendo, tem todas as condições de recuperar essa popularidade. Agora, ministra, a senhora, claro, falou a respeito da pesquisa, não é? E segundo o Datafolha, a aprovação caiu para 24%, uma queda de 11 pontos percentuais em 2 meses, claro, e aí acendeu uma luz vermelha no Planalto. Agora, para a população é aquilo que a senhora falou, olha, estou no dia a dia, caminhando, conversando, e a população chega, os eleitores, o sul-mato-grossense chega e diz, mas quando eu vou ao supermercado não estou conseguindo comprar o que eu comprava há 3, 4 meses atrás. Nessa situação hoje do país, situação econômica, que muita gente inclusive acreditou que o dólar poderia chegar a 6,30, 6,40, o que não aconteceu, já retornou aí 5,70, 5,75. O que é que nós podemos dizer, resultados positivos para a população daqui 30, 60, 90 dias? De forma objetiva, nós temos a colheita da safra, então alguns produtos que estavam mais caros ficam melhores nas gôndolas dos supermercados. Alguns produtos mais específicos, fruto da mudança do clima, né, o próprio café vai demorar um pouco mais. O Vietnã teve uma quebra de safra muito grande e ele abastecia toda a Ásia, então a Ásia vem comprar do Brasil. Claro que o produtor de café vai vender, né, o direito que ele tem, vai vender mais caro. A gente tem que voltar a pensar, e já estamos discutindo isso, essa questão da regulação de estoques. A gente compra, isso é bom para o produtor, isso eu sempre fez no passado e acabou nos últimos anos, no governo passado. A gente compra estoque da cesta básica quando o preço para o produtor está em baixa. Ele não está conseguindo vender no preço que daria o lucro dele, né? O arroz, o feijão, no caso do arroz não tem, a gente importa, mas vários produtos da cesta básica. A gente compra, para o produtor é muito bom, porque ele garante o preço, e aí fica ali estocado. Quando o preço sobe muito, porque o próprio produtor não está conseguindo abastecer todo mundo, ou tem que exportar e para ele é bom, a gente coloca no mercado para que possa... isso aí a vida inteira aconteceu, isso a gente vai ter que voltar, pode não ter um impacto esse ano, mas começa a ter um impacto ano que vem. A fábrica de fertilizantes em Três Lagoas e outras no Brasil, já para os próximos anos, que é colocar, porque por que chega, né? É uma cadeia, mas eu não vou falar dela inteira, eu vou falar só de um produto. Por que o produto está caro também? Porque a gente importa da Rússia e da Ucrânia a maior parte do fertilizante que a gente usa na lavoura. Lá está em guerra, então o preço sobe, o dólar quando está alto, o preço fica mais caro ainda. Se a gente produzir no Brasil, e portanto, e isso já está acontecendo, a gente já ativou algumas fábricas lá no Paraná, acho que em Sergipe também, de fertilizante, algumas plantas, isso começa a baixar. Então é um contexto, mas por fim e principalmente, e daí o meu papel como alguém mais liberal na economia é muito importante. Isso dá segurança para o investidor, isso dá segurança para o mercado, isso dá segurança para a tal da Faria Lima. Nós precisamos garantir, ser firmes com o equilíbrio das contas públicas. Isso para não gerar a pressão no dólar, para o dólar não subir, como aconteceu, não por nossa culpa, a 6,30 foi em função lá da eleição de Trump, que deu e ele falando que ia aumentar tarifas e deu uma desequilibrada no câmbio, depois voltou, né? Mas para que a gente possa baixar esse patamar de 5,70, como você falou, para quem sabe o 5,45, como nós tivemos por muito tempo no passado recente. E isso com dólar baixo, a vida do cidadão que compra no supermercado fica muito mais fácil. Hoje ele tem emprego, muito mais emprego que no passado, o jovem está mais empregado, a mulher está mais empregada, ele teve um aumento do salário mínimo acima da inflação, então ele consegue comprar muita coisa, porque o salário dele aumentou acima da inflação, mas aquilo que é o principal, que é a comida, quando ele vai no supermercado, ele está comprando mais caro. E ele está sentindo, ele falou, não dá. Então, a gente entende os números, mas, repito, é uma fotografia, não é um filme, essa pesquisa. Por quê? Porque nós não estamos parados, nós temos o diagnóstico, nós sabemos o que está acontecendo e nós temos mecanismos, alguns mais imediato, outros a médio prazo, para conter a inflação dos alimentos. Repito, ainda que um produto ou outro possa continuar caro, não só no Brasil, mas no mundo. Ministra, eu não sei se a senhora assistiu ontem o governador Eduardo Rito no Roda Viva, a senhora conseguiu assistir?
Consegui assistir, sim. O nome da senhora toda hora era ventilado, pelo menos 2, 3 vezes ventilado. O governador foi muito elogioso com a senhora, criticou o Lula 3, ressalvou o Lula 1 e 2, como foi importante para o agronegócio. Eu perguntando para a senhora o seguinte, qual cenário a senhora trabalha no Mato Grosso do Sul? Já que o governador ontem, claramente, né, ele se alinha a um outro projeto nacional, mas ressalva muito o ministro da Agricultura atual, o papel da senhora. Ele colocou que o governo dele é um governo de frente ampla, tem tanto PT, PL, MDB. Qual cenário a senhora trabalha para o Mato Grosso do Sul, na sucessão estadual, e o papel da senhora, já que ontem, algumas vezes, os próprios jornalistas perguntaram se a senhora seria candidata ao Senado? Bom, Benhur, eu já declarei meu apoio ao governador Eduardo Riedel, e não é por outra razão. Como disse, eu já fui tanta coisa na minha vida que eu só tenho a agradecer a Deus e falar assim, eu só não posso parar de trabalhar, nem que seja de graça, porque é o que eu sei fazer. Eu abri mão de tudo na minha vida, de compromissos sociais, de lazer e amizade. Eu não sei, eu agora aos 54, quase 55 anos, não sei fazer outra coisa. Então, eu não preciso de mandato para trabalhar, servir ao Brasil, servir a Mato Grosso do Sul. Inclusive, se eu não tiver aí mandato, tiver que ficar até o final como ministra do Planejamento e Orçamento, depois eu vou pedir aí para a Tribuna Livre, quem sabe me contratar de graça para ajudar aí a gente discutir política em Mato Grosso do Sul todos os dias. Vai ser um prazer. Eu não tenho... Obrigada, Marquinho. Eu não tenho, assim, outra intenção. Falo assim em nome das minhas filhas, querendo que todas as... Minhas filhas chamam Maria, né? Maria Fernanda e Maria Eduarda. Não querendo outra coisa na minha vida do que ver, já aposentada, velhinha, né? Que todas as filhas, todas as Marias, ou filhas de tantas Marias e filhos, né? Tenham um lugar ao sol, tenham dignidade de estar empregadas, né? Tá ganhando o seu dinheiro, tá constituindo sua família, sendo felizes, que é para isso que a gente vem. Então, assim, eu não sei efetivamente o que esperar. Eu só sei que Deus me deu algumas lições na vida. Toda vez que eu queria abrir uma janela, Ele fechava a janela e abria outra porta na minha vida. Foi assim quando eu fui candidata à presidência do Senado, a primeira mulher, e perdi a eleição. Foi assim quando, entre outras coisas, pulando agora para o finalmente, que foram várias derrotas que eu já tive na minha vida e que acabaram virando vitórias. Quando eu fui candidata à presidência da República, Deus fechou uma porta e abriu uma maior ainda. Acabei virando ministra do Orçamento, Planejamento, procurando ajudar o Brasil. E aí me lembro eu vou encerrar a sua pergunta, e não poderia ser diferente, com Provérbios, né? Na Bíblia diz que o homem sonha, faz planos, mas o que permanece é o propósito de Deus. Então, acho que quando a gente é bem intencionado, né, a gente sempre consegue um lugar ao sol. Eu não preciso de mandato. Não sei o que vem pela frente. Gosto de política, estou pronta para servir. Algumas coisas são cogitadas em nível nacional, vamos aguardar, né, os acontecimentos e vamos deixar para decidir, obviamente, a partir do ano que vem, junto com os companheiros de partido, junto com a base aliada. Acho que o governador Eduardo Riedel está fazendo um trabalho extraordinário. Ele é uma pessoa extremamente equilibrada, é um dos poucos governadores de oposição, se não for o único, eu não quero ser injusta com os demais, que, embora seja oposição ao governo federal, sabe agradecer o presidente Lula quando o presidente coloca recurso em Mato Grosso do Sul, quando vem inaugurar uma obra, quando é responsável, ou quando ajuda o próprio governo estadual ou mesmo os municípios, e sabe fazer críticas construtivas. A minha relação com ele não podia ser melhor, e sei também do compromisso que ele tem com outras autoridades, com o campo dele. Isso não me impede de apoiá-lo. Ele não precisa me apoiar a nada, porque independente do que eu for, eu vou continuar apoiando o governador pelo belíssimo trabalho, porque amo o Mato Grosso do Sul e quero que o Mato Grosso do Sul sempre esteja em mãos sérias, honestas, trabalhadoras, que sabe montar equipe e que sabe trabalhar pelo Estado e pelas pessoas. Quero mais uma vez agradecer à ministra do Planejamento, Simone Tebet, a quem agradeço por nos atender. Tá aí, ou senadora ou vice-presidente da República, que também tá o seu nome sendo ventilado. Muito obrigado. Pois ministra, não, você acha que a gente ganha o Oscar, ministra? A senhora assistiu Ainda Estou Aqui? Deu tempo? Eu sei que a senhora gosta de cinema. Com certeza, Benhur, com certeza. Que filme lindo, que história linda, que atuação,
que comoção, né? O mundo olhar o Brasil por aquilo que a gente tem de melhor, né? E aí, se você me permite, eu sei que eu tô monopolizando o programa de vocês hoje, mas assim, acho que é por uma boa causa, e vem uma percepção de quem tem um pouquinho de estrada na vida, né? Junto com você, Benhur, que também tem. Quem sabe ajudar a acabar com esse complexo que a gente tem. No passado se dizia complexo de vira-lata, né? Mas hoje a gente fala assim, esse complexo da gente achar que não é tão bom quanto os outros. O Brasil é uma potência em todos os sentidos, é uma potência agrícola, é uma potência pela capacidade do seu povo, é uma potência pelas florestas e pelo Pantanal, pela floresta amazônica, pelos rios, maior manancial de água doce do mundo, e é uma potência pela cultura, e quem faz cultura no Brasil é o povo brasileiro, né? Pela música, pela comida, por tudo. Eu sou uma entusiasta, mandem eu parar de falar, porque assim, acredito que o Brasil ganhar o Oscar pode trazer para o Brasil, né, investimentos, inclusive estrangeiros, nessa área, para que a gente possa valorizar ainda mais a nossa cultura e, obviamente, gerar com isso emprego e renda, porque poucas coisas dão mais dinheiro, né, aquecem mais a economia do que o turismo e a cultura. Mais uma vez, muito obrigado, ministra Simone Tebet. Um bom dia. Bom dia.